seja bem-vindo, um dos grandes nomes da história do Palmeiras, goleiro, né? Goleiro, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite primeiro. Valeu, obrigado, Diguinho. Muito bom estar aqui fazendo parte e poder rir um pouco, né? Sim, sim. Não sei o que vai vir pela frente, né? Ah, não, coisa boa só. Aqui é só coisa boa. Aqui é só doce, né? É igual bomboniere. Tem doce, chocolate, é só alegria. Ô, Deola, deixa eu perguntar, o que te fez escolher essa posição tão ingrata e desgraçada de goleiro? Porque quando eu jogava futsal, eu era goleiro. E eu detestava. Porque só tinha essa opção para eu estar junto com o pessoal. Como é que foi isso? Foi paixão mesmo? Foi opção? Você queria ser lateral? Queria ser volante? Essa é a pergunta do milhão, né? A pergunta do milhão. Na verdade, eu não sei como eu virei goleiro. Eu era fixo quando eu tinha 8 anos de idade. No futsal. Pensa, 8 anos de idade eu era fixo, sabia tudo que eu queria da vida, né? Sim. Não, e o fixo tem uma responsabilidade gigantesca. E aí na minha cidade teve um festival e aí meu time jogou, perdeu. Sim. E aí no jogo seguinte precisava de um goleiro. E eu sempre fui fominha, né? Aí eu peguei e falei, eu vou no gol, né? Tomei gol de tudo quanto é jeito naquele dia. E aí depois de tomar gol de tudo quanto é jeito... Essa foi a primeira experiência no gol. Essa foi minha primeira experiência. Uhum. Aí isso era num domingo, na terça-feira começaria os treinos. Eu apareci de luva, de calça, de tudo quanto... Você já tinha todo o material? Não, eu não tinha material. Uhum. De domingo pra terça apareceu o material. Apareceu. E aí foi um amor à primeira vista ali, né? E eu falo que se eu não fosse goleiro, né? Hoje eu já não jogo mais, mas se eu não fosse goleiro, eu acho que eu seria goleiro novamente, de tanta emoção que você sofre nesse... O goleiro, ele tá numa posição que ele se angustia quando o ataque tá vindo, ele se angustia quando ele assiste o escanteio, o próprio time precisando fazer um gol, a falha de alguém. Então, assim, é uma posição que você tem a visão inteira do jogo, você opina na sua cabeça, putz, grida, não é possível que nós perdemos esse gol. E isso eu queria saber de você. Por exemplo, você tá no gol lá, você vê o seu atacante perder 4, 5 gols. Aí ele faz ele vira um herói. Aí você faz uma defesa num pênalti, por exemplo, você defendeu lá, mas foi o atacante que bateu mal. É uma p*** ingratidão. Você nunca ganha, na verdade, né? Sim. Você nunca ganha. Mesmo quando você ganha, você perde. Exatamente. Porque... quando você faz uma defesa, você vai ser xingado pelo time adversário. Nós estamos ali para evitar o que todo mundo quer ver, que é gol. Sim. Começa por aí. Então, o pessoal paga hoje um ingresso caríssimo para ver gol. Sim. E aí o goleiro tá lá para evitar. Então vai ser xingado de qualquer forma. É um vilão já. É um vilão já declarado. E na questão, e você se sente às vezes até impotente às vezes, né? Porque você não tem o que fazer, né? Você tá lá tentando evitar gol. Você acabou tomando um. Pô, seu time já perdeu. Então você tem que torcer pro atacante fazer um gol pra empatar o jogo, sim, porque senão você já perdeu. Ou seja, você tá toda hora... Então, mas daí você tem que torcer pra fazer um gol, seu time já tá exposto, já tem contra-ataque, o goleiro já vira mais ou menos que um líbero, mas o Cezinha é palmeirense aqui, viu? O desgraçado, meu Deus do céu. Até que enfim eu vi um palmeirense por aqui, porque tá difícil achar palmeirense aqui, viu? Não, você viu, tem uma São Paulina que vem tirar foto do celular, difícil, capa viu? do São Paulo. Não, isso aí é uma afronta, né? É uma afronta. Isso é uma afronta. Essa menina é audaciosa, viu? Da audácia. Tem que tirar foto toda vez. Semana passada era uma capa do Raí que ela tava. Uma capa do Raí. Me diz uma coisa... esse negócio, você teve um episódio, inclusive, que o Cezinha estava comentando comigo, que você foi vaiado pela própria torcida do Palmeiras. E é como você disse. Consegui. O seu grande lance é evitar o gol. Você só está exercendo a sua profissão, mas outro time ia cair, caso o Palmeiras
você afrouxasse, deixasse as bolas passarem, mas você tem que cumprir mas vamos ver o lado bom. Quando você é vaiado pela sua torcida, quer dizer que você não tá muito bem, né? Que você não tá desempenhando o seu papel, você tá errando e tudo mais. Eu fui vaiado justamente ao contrário, por estar defendendo, né? Então vamos olhar por essa perspectiva boa aí, né? Palmeiras e Fluminense 2010. Isso, 2010. O Fluminense era líder do Campeonato Brasileiro e a gente tinha acabado de passar por uma eliminação da Sul-Americana. Então, na quarta-feira, se eu não me engano, a gente foi eliminado pelo Goiás, na Sul-Americana, e ia jogar no domingo contra o Fluminense. E aí, o time que iria um time reserva, a gente foi eliminado, vai o time titular. Sim. E aí, na cabeça do torcedor, como que vocês perdem pro Goiás, que estava numa zona de rebaixamento, e vai ganhar do Fluminense? E se ganha do Fluminense, o Corinthians passa o Fluminense. Então era uma sinuca de bico ali. Nós não tínhamos time para ganhar do Fluminense. Naquela época, o Fluminense tinha Conca, tinha Sheik, tinha Fred, tinha seleção, só né? gente grande lá, né? E aí a gente sai ganhando, gol do Diney, e eu começo a fazer algumas defesas boas naquele. Na verdade, a temporada de 2010 eu fiz várias defesas boas, mas ficou marcado aquele jogo, né? O do Goiás, aquele jogo. Caso. E aí eu quase tomei uns... Não só o do Fluminense, ficou marcado o jogo do Fluminense. E aí eu tomei rolo de papel higiênico, o torcedor foi lá no banheiro, pegou aquele rolo de arquibancada desse tamanho, jogou por cima do alambrado. Que é assim, né? Exatamente. Caiu do meu lado. Ainda bem que ele era ruim de mira. Então, mas é só uma observação. Você sabe que hoje a gente tá vendo que o Brasil tá indo tanto pro limbo que eu fui num shopping aqui em São Paulo, um shopping assim, classe A, B, um shopping legal, vamos dizer assim. Eles estão trancando com cadeado papel higiênico. Acho que tem gente botando na mochila e levando papel higiênico pra casa. E nem é aqueles papel bom, viu? Não é aqueles macios, assim, que você fala, nossa, esse papel é um sonho, né? E na verdade o pessoal tá levando pra construção, né? Olha, quem já teve um pouco de dificuldade na vida sabe o que ele quis dizer. Ô, Deola, como é que foi sua chegada assim no Palmeiras? Porque, pô, é tão difícil, né? Às vezes eu falo com pessoas aqui do sonho de chegar. Foi uma virada completamente 360, porque o cara nunca imaginava chegar num time grande. Você jogou no maior time, um dos maiores times da história do futebol brasileiro e mundial, que é o Palmeiras. Como é que foi isso e quais são suas referências? O que mais te impressionou quando você chegou no Palmeiras? Depois dessa minha ida pro gol, né, lá com os 8 anos, quando eu tinha 15 anos, eu saí da minha casa, lá do Paraná, percorro mais de praticamente 1.000 quilômetros. Céu Azul, fica perto de Foz do Iguaçu. Ah, entendi. Percorro mais de quase 1.000 quilômetros de ônibus sozinho para vir para São Paulo. Imagine você com 15 anos de idade. Hoje é inimaginável isso acontecer, né? Mas nessa época você podia vir com ônibus, não tinha ar-condicionado, você podia ir fumando. Com 15 anos não, né? Não, eu comecei com 12, 13. E assim, mas você não tinha ar-condicionado, viu os vidros abertos. Não tinha ar-condicionado. Mas você veio de busão. Vim de busão aí fiz teste, Guarani, Ponte Preta, acabei ficando no Atlético Sorocaba. No Atlético Sorocaba foi onde eu comecei, com 15 anos. Não era do reverendo Não era dele ainda, não era o João Caracante. Eu saí do Atlético Sorocaba, na hora que eu tive a minha negociação, um mês depois o reverendo Moon comprou o Atlético. E aí, em 99, eu fiz um amistoso, não, um campeonato, o Campeonato Paulista contra o Palmeiras, lá no CT, na Barra Funda. E aí era um sábado de manhã, Felipão, Murtosa, Carlão, eles estavam assistindo o treino, o jogo, porque acabou o treino do profissional e eles estavam assistindo o jogo. E aí nessa partida eu fui muito bem. Fiz várias defesas, fiz muitas defesas boas. E ali começou uma conversa. No CT do Palmeiras? No CT, porque era a categoria... Era um amistoso. Não, a categoria de base jogava no CT. Sim. Lembra ali, que o pessoal que vai lembrar, o campo 1 tem uma arquibancada. Lembro. Aquele campo, acho que deve ter até hoje, né? Aquele campo ali, ele era utilizado para as categorias de base jogavam ali. Então,
Sábado de manhã, às 9 horas, era o Sub-15 que jogava, às 11 horas, Sub-17. Eu tava no Sub-17, então eu tava fazendo aquele jogo. Segundo tempo, já era quase meio-dia, então ele estava ali assistindo. E aí eu fui muito bem nesse jogo, e aí começou essa conversa. E aí, em fevereiro de 2000, eu sou contratado pelo Palmeiras. Uau. Uma pergunta, você falou de categoria de base, Deola. Hoje o Palmeiras é uma máquina de fazer dinheiro. Nos últimos 10 anos, o Palmeiras não fez 1 bilhão. Mas gasta bem também, né? Chegou perto. E sim, nessa época sua, a categoria de base do Palmeiras, o Palmeiras não tinha um investimento. Talvez tivessem pessoas, meninos muito valorosos, muito talentosos no meio de onde você jogava também nas categorias de base, mas não tinha uma gerência eficiente para que esses meninos aparecessem. Ou você acha que era uma época que o clube estava vivendo um momento mais difícil, essa coisa toda assim, tinha muita estrela, né? Tinha muito jogador contratado, então a base não tinha, porque hoje, impressionantemente, o Palmeiras faz muita grana com a base. Na minha época, na minha geração, saiu Wagner Love, saiu Edmilson, que foi pro Japão, saiu o Diego Souza, que depois... Edmilson atacante, Diego Souza meia, também foi pro Japão. Saiu o Ilcinho, passou com a gente também, que jogou no São Paulo. Foi a base que subiu da Série B. Foi a base que subiu da Série B. Então essa daí era a minha geração. Só que aí... Ilcinho pulou o muro, hein, velho? Ilcinho, foi. O que você falou pra eles? Você mas aí tem algumas preferências ali, não, mas né? é que vocês estavam juntos, eu achei que poderia ter tido alguma treta ou não. Na verdade, o futebol dele naquele momento cabia muito no São Paulo, né? Ele da forma habilidosa, e o São Paulo naquela época tinha um time bom também, né? Eu ouvi o Ilcinho esses dias num canal a cabo. Ele tá e virou streamer agora, né? E ele tá um velho bonitão, meu. E ele tava, acho que nos Estados Unidos, né? Ele começou o canal nos Estados Unidos. E se eu não me engano, ele tá no Brasil agora. Eu vi ele comentando numa espécie de vários jogos juntos. Ele ficava num jogo, o Kleberson ficava em outro e o outro no outro. E por aí vai. Mas só completando essa história da categoria de base. Então... E agora são tempos diferentes, né? Agora você vê que a gestão faz toda a diferença, né? Então, assim, antigamente você levava o futebol, você tinha verba, você tinha muito dinheiro dentro do futebol, mas era administrado meio que no amadorismo, né? O futebol em si era levado como mais amador e tudo mais. Hoje não, hoje você vê profissional para todo lado. Você tem um gestor de campo, você tem um gestor disso, um gestor daquilo, então tem um monte de gente. E o futebol está se fazendo ser uma empresa. Eu acho que isso começou a fazer com que as cifras estão aumentando, tudo está aumentando. E o Palmeiras hoje vendeu 3 jogadores por quase um bi, mas assim, eles gastam, mais ou menos algo, eu não sei direito a cifra, mas é uns 30 milhões por mês que eles investem na categoria de base. Ou seja, para você receber, ter uma colheita farta, você também precisa investir bem, né? E eles não têm esse medo de investir, que é o que o João tem feito de bom, assim, né? O Palmeiras faz umas vendas muito boas. Além do dinheiro que entra em caixa, ele ainda deixa uma porcentagem... Que era o Santos, né? Na minha época era o Santos, que todo mundo, toda criança, né? Todo Robinho, garoto queria ir pro Santos, porque o Santos tinha essa vitrine. Hoje o Palmeiras já tem tá com esse rótulo, né? Os meninos querem ir pra lá, que é aquela coisa, né? Serei bem cuidado ali dentro. Exato. Ali eu sei que eu posso ter chance de despontar. Você jogou com os maiores ídolos da história do Palmeiras e do futebol também, até porque é um cara extremamente folclórico, que é o Marcos. Como que era a sua relação com ele? Como que eram as conversas? O Marcos era muito louco mesmo. Ele já te deu um cigarro pra você fumar no vestiário? Esse era a minha referência, né? Você até perguntou de referência, né? O Marcão... eu chego no Palmeiras em 2000, ele recém título de Libertadores, então ele começando ali a projeção dele, né? Desgraçado. Era muito corintiano na época. Começando a projeção dele ali no futebol, e aí eu chego
no Palmeiras e eu passo praticamente 12 anos, né, junto com ele ali, né? Concentrando depois de 2010 para frente, concentrando praticamente todos os jogos, né, com ele, né, fazendo um monte de jogos ali com ele e aprendendo muito. Então, assim, hoje eu tenho muitas, o meu jeito, até a forma de eu atuar dentro do campo, eu tenho alguns trejeitos, assim, que eu acabo pegando dele pela convivência, né, e hoje é algo que eu vejo que tá se perdendo, assim, os mais novos, eles quando... vem uma pessoa, eles não acabam olhando tanto o que essa pessoa tá fazendo, tentar imitar realmente, porque assim, uma coisa que eu sempre fiz, se tá dando certo, vamos imitar, né? Vamos tentar. Lógico que você não vai ter a mesma qualidade, né? Mas assim, você consegue tirar vantagem disso daí tudo, né? E ele te dava conselho? Demais. Né? Mas cigarro não dava, não. Mas já bateu em você? Porque o César Sampaio, ele tem uma história maravilhosa que o Serginho Chulapa falava pra ele, vai pegar lá pra mim o cigarro, vai pegar a cerveja. E dava uns puta tapa na orelha dele. Não, mas pra bater no Marcão tinha que ter menos de 1,60. Se tivesse menos de 1,60 dava pra bater. Foi o que aconteceu com o Munhoz lá uma vez. E ele saiu correndo. o Munhoz deu e saiu correndo. Aí o Marcão foi e catou no colete. No que catou no colete pra dar, o Munhoz deu uma mexida assim e só ficou o colete na mão do Marcão. Depois virou sarro isso aí, depois todo mundo zoava. Virou, porque no início os caras falavam, Munhoz, o que você fez, velho? Vai dar merda isso daí. Porra, é a maior uma das maiores referências da história do Palmeiras. Vai dar ruim isso daí, só que o Munhoz também não era a flor que se cheirava, não. E no final deram uma apaziguada lá no negócio. Mas daí no dia seguinte, na hora foi só aquela treta de rachão, sabe? Aquela treta de rachão que você... O que é normal, aí depois, passou o dia seguinte, ninguém mais lembra o que aconteceu. Sim. As brigas de futebol dentro de campo são tudo assim. Me estranhei aqui com você, não sei o quê, e nós somos amigos, nós somos parceiros ali fora, mas me estranhei com você, daqui a pouco o tempo fecha, dá uma estranhada ali e tal, saiu aquela confusão, acabou o jogo... Tá junto de novo. Mesmo com o adversário. Nem lembro o que aconteceu. Não, mesmo com o adversário. A gente nem lembra o que aconteceu. Sim, o calor do jogo. E na hora todo mundo quer ganhar e aí você acaba incorporando essa questão de querer ganhar. Daqui a pouco vai chegar uma era aí do jogador fresco. Ai, me xingou de meu Deus do céu. Mas não chegou essa era, não? De cuidar só de... Querer cuidar de cabelo, né? Hoje o pessoal quer só cuidar de... passa uma maquiagem de jeito, não, porque vai ter uma tem que chegar, eu ouvi dizer aí que tem que chegar mais cedo ainda no vestiário, né? Pra poder ter tempo, né? De fazer uma skincare, né? Passar um creme. Perguntaram pra mim, na hora que perguntaram pra mim se eu precisaria de camarim, de cabeleireiro, perguntaram pra mim. Aqui tem, meu. Eu só falei, se eles conseguirem fazer crescer cabelo, eu quero. Você tá com quantos anos, Deola? Porque você tá bem pra caramba, eu tô com 42. Nós somos então da mesma geração, mesma idade. Que legal, velho. Mas eu não fui goleiro. Ainda bem. Eu tentei jogar futsal. Você fez um bem pro futebol. Você falou desse negócio. Eu senti isso aí, velho. Mas eu fui bom, eu era goleiro linha. Meu chute, 116 quilômetros. Medido. Uma pancada. Já passou o abalo sísmico que deu no meu coração. Mas me diz uma coisa, o que você acha do meu cabelo? Porque eu tô perguntando pra todo mundo. Esse que queriam me oferecer, que você fez nesse que queriam me oferecer? Sim, eu vou lá todo dia. É esse aí? Misericórdia. Não, eu acho que tá parecido com o programa, né? Tá um ninho da coruja. Tá bem parecido, assim. Desculpa a sinceridade, tá? Desculpa, perdão, se você vai ficar aí, desculpa. Mas parece. Não parece, não parece. Mostra aí, dá o close ali, vê se parece. Bom, a gente tá falando de futsal, falei que eu fui goleiro linha. Deola, você foi fixo. Você jogou de fixo. Hoje você é treinador de goleiro. Treinador de goleiro.
eu vi esses dias, inclusive, uma vitória do Manchester City, do City, eu não sei se foi uma vitória antes do jogo com o Real Madrid, que perdeu de 3-1. Não lembro se foi com o West Ham, não lembro. Mas o Ederson, ele costuma dar bons passes. Ele deu um passe que deixou o egípcio, que chegou no City, ele fez um hat-trick, inclusive, nesse jogo, 3 gols, na cara do gol. E o cara só finalizou por cima do goleiro. Hoje isso é bastante necessário no futebol. Você trabalha muito isso com os seus goleiros, principalmente porque assim, as pessoas falam, por exemplo, tem o Fernando Diniz no Brasil. O lance dele é sair tocando a bola. Ele não quer que rife a bola de maneira nenhuma. O Guardiola também. O Guardiola teve algumas fraquezas nesse ano. O lateral Walker lá, ele se machucou, não voltou bem, aí foi pro Milan. E daí tem o caso do Rodri também, desestabilizou o time e não jogou mais o que tem que jogar. Fora problemas internos, isso aí a gente... E aí deu a culpa no goleiro, né? Trocou o goleiro, né? Aí trocou o goleiro. Então, como é que é isso hoje? Eu não vejo essa modernidade no Brasil. Eu quando assisti um jogo da Premier League, até campeonato italiano, que eu fui assistir Juventus Internacional, um jogo que você não consegue se desconectar. Uma bola rápida, chances de gol, um time aqui, um time lá. E olha que o italiano nem é a grande referência, mas vamos para a Premier League. Não vejo isso no Brasil, vejo o jogo truncado, vejo 20 minutos de VAR, o futebol brasileiro é irritante. O que você pensa sobre esse lance assim, de exigência dos goleiros saírem com o pé? Para mim o futebol não está acompanhando esse lance. Esse é um assunto bem polêmico, assim, né? Porque, assim, tem algumas convicções, eu tenho algumas convicções e tem algumas coisas que acontecem, né? Eu, particularmente, acho que a minha vida toda eu sempre fui treinado para evitar gol, para correr menos risco possível. Quando a bola tá cruzando a minha área o tempo todo, eu não tô evitando risco. Eu tô correndo risco muito, muito maior, né? Sim. Então, assim, esse negócio de toda hora ficar passando bola na minha área, eu acho meio desnecessário. Eu acho que dá pra você continuar sendo um futebol de toque de bola, mas sem ficar jogando tão atrás. Você pode tentar sair um pouco mais pro jogo. A questão do goleiro, isso daí agora é fato, o goleiro tem que ter um bom trabalho com o pé, e esse bom trabalho com o pé não é necessariamente só sair jogando curtinho, porque se ficar só jogando curtinho, não é um trabalho com o pé, você tá só dando um passe pro cara ali. Na questão do Ederson, se você analisar o campeonato inglês, é uma linha muito alta. Então os zagueiros estão sempre no limite ali do meio campo. Ele, como tem um chute muito forte, e aí você pega um atacante rápido, ele tá sempre colocando o atacante na frente do zagueiro. Então ele tá sempre dando assistências por conta disso, né? Porque o futebol inglês é desse jeito. Coisa que o brasileiro tá começando a querer fazer. O brasileiro também tá fazendo marcação alta e tá começando a dar esse contra-ataque, essa chance de você ter esse... O atacante, ele é mais rápido do que o zagueiro. Uhum. Isso é fato. E quando ele sai correndo, o zagueiro ainda tem que virar o corpo. Fazer o giro. Tem que fazer o giro pra sair. Ou seja, o atacante tá sempre na frente dele. Então, quanto mais você avança a linha, mais você tem um jogador. Se você tiver um goleiro com um chute muito forte, você vai sempre pegar desprevenido essa zaga. Então, ele acaba se beneficiando por conta da força dele. Ele tem um chute muito forte, né? Que ele sempre cai da intermediária pra frente, quase na grande área, né? Então, ele tá sempre conseguindo colocar os atacantes na frente. E é um lance tático mesmo. Isso é treino semanal. Exato. E aí muita gente associa como chutão. Ah, deu um chutão. Não é um chutão. A verdade, às vezes sai errado, mas é a tentativa de uma conexão com o ataque. E não é que o Ederson ele tem muitos passes. Acho que ele tem 4 passes decisivos para gols do Manchester City, mas ele criou muito mais. Isso, mas tem passe que não sai gol, mas que foi excelente. É um passe efetivo, é um passe... Qual treinador mais exigia isso de você na sua carreira? Ou do corpo de goleiros que você estava participando na época? Na minha época ainda não era tanto
usado dessa forma, né? O goleiro ainda não tinha tanta participação com o pé. Eu tinha o Felipão, que ele gostava muito de lance longo. Ou seja, você vê o Marcão, a gente dava muito o chamado balão, né, a bola longa, então ela ia lá pra frente, lá perto da intermediária do adversário, é uma bola alta que ela, quando descia fazendo curva pra caramba e dificultava pro zagueiro cabecear. Então, normalmente... Então, que você bate com a parte de cima do pé e a bola sobe, igual aquele Jornada nas Estrelas do Bernard. Aí o cara vai dominar, pode espirrar, e daí já tem 2 atacantes afunilando. Isso, hoje usa muito aquela fatiada, né, que a bola vai mais rasante e tudo mais, facilita o domínio. Sim. Mas aí um zagueiro, se ele antecipar, ele também facilita. Quando você dá esse chute mais pegando de baixo pra cima, ela sobe. Quando ela cai, realmente, ela cai fazendo muita curva, balançando demais. Então, numa dessa, pode pegar de lado no zagueiro e a bola vai estar ali próximo do ataque. E você não teve uma bola que vai retornar de novo pra você, né? E aí que o zagueiro se lasca. Deola, você também teve muito tempo no futebol do Nordeste. Hoje, o futebol do Nordeste, a gente tem o Fortaleza se destacando, o Bahia, que tem uma SAF, né, que é a mesma do Manchester City. Como que era na sua época e o que você tem a falar? Você é um cara que teve em campo no futebol nordestino. Como é que foi sua experiência? E como é que você vê esse crescimento hoje da região do Nordeste no futebol? Aqui em São Paulo, você tem muito mais população, né, do que estados nordestinos, né? Mas a questão de gosto por futebol, paixão por futebol, eles são fora da curva, né? Eu jogava, antes mesmo eu já joguei no Fortaleza também, joguei no Vitória, mas antes mesmo a gente ia jogar contra o Ceará, contra o próprio Fortaleza, e aí a gente ia treinar. Você vai jogar contra o Fortaleza, você treina no estádio, no CT vizinho, né? Sim. Pô, você viu os caras chegando com a bicicletinha lá e... Na sua época... CT lotado pra assistir, porque a gente treinava depois, assim, da equipe, né, deles, treino, né? Eles iam assistir no treino. Os caras lotavam o treino pra poder assistir, É impressionante. né? Você Então, falou assim, do Fortaleza, óbvio, mas a torcida do Santa Cruz na Série B. O Santa Cruz fez um negócio inimaginável. Os caras foram assistir a troca da grama. Você tem noção do que é isso? O Santa Cruz não tinha calendário, não tinha mais nada, e eles foram fazer a troca da grama lá do pessoal Arruda. aplaudindo. Meu, lotou arquibancada. Caramba. Lotou arquibancada. O pessoal tirava um toicinho de grama lá, os caras... Vai pôr o novo, vai! Foi. Eu não lembro que ano que foi, não foi muito distante não, mas os caras fizeram isso. Né? Caramba. Ô Deola, falando nisso, já que você falou, você que segue no mundo do esporte, treinando e tal, passando o seu conhecimento para os garotos, essa questão que estão levantando agora da grama sintética, para você, inclusive no SBT Esportes tem publicado aqui um ex-doutor do São Paulo, Turíbio, falando da grama sintética. Segundo ele, baseia-se muito no que era a grama sintética antiga. Você acha que muda a velocidade do jogo, que é um benefício para quem está mais acostumado a jogar na grama sintética? Quando eu jogava, eu falava, pô, o dia que tiver... Porque, assim, era uma questão de tempo mesmo que a grama sintética ia começar a entrar no futebol, né? Uhum. E eu falava... Porque tinha umas quadras, nas playballs. Tinha. Nossa, novidade, você já jogou em grama sintética? E eram horríveis, né? Era grandona, assim. Naquela época. E eu falava, pô, quando eu tiver que jogar numa grama sintética, eu vou parar de jogar bola, porque não tem cabimento, é um futebol totalmente diferente. Em 2016, eu acabo indo para um clube que treinava e jogava no sintético. E eu joguei, não era dos melhores do sintético também, mas joguei, e eu falei, meu, até dá. Tem estudos aí realmente que falam que aumenta a lesão e tudo mais, mas o que eu vejo sintético hoje, ele evoluiu demais, hoje ele tá muito próximo ali de uma grama natural, ainda assim continua
sendo diferente, ele não vai chegar, eu não sei se ele vai chegar um dia a ser igual uma grama natural, né? Eu não acredito, mas o custo hoje da manutenção do gramado natural, ele tá muito alto. Eu acho que isso que tá fazendo com que os clubes migrem para sintético. Porque assim, a CBF começou a ter exigências de gramado, então o Campeonato Paulista também, você precisa ter grama tal, de jardim tal, de não sei o quê, e aí chega no inverno, você tem que jogar grama de inverno e tal, e assim, e tem que ter luz, tem que ter um monte de coisa. Pô, eu lembro que quando inaugurou o Allianz, era quase 1 milhão só de conta de luz que o Palmeiras pagava. 1 milhão de luz? Pro campo, só pra ficar com a luz, um carrinho gigante lá que ficava na grama. E aí, depois que você troca a grama, lógico que a grama sintética tem um custo para você colocar, depois a manutenção é bem mais barata. Sim, ela então, tem a duração, vai trocando as partes. Eu entendo que isso é um processo que vai ser um processo natural de retenção de custo. Eu vejo como isso, eu não vejo nem como benefício do futebol, benefício disso, eu vejo como custo mesmo. Sim, sim. É um lado que eu não ouvi ainda. A tendência, eu acho, os estádios, principalmente clubes menores, assim, é migrar para esse caminho. Se não fizerem nada a respeito, né, agora veio o Neymar, puxou essa fila, e aí outros vieram junto. Eu acho que tá tarde. Eu acho que tem beleza, o Neymar chegou agora aqui e tal, e para ele, beleza. Mas os outros que estão vindo junto, eu acho que eles poderiam ter levantado essa bandeira já um tempo atrás, né? Tempo. Não agora. E também eu acho que sente muito o time que não joga sempre, obviamente sente, mas eu acho, agora, pelo que você falou, se igual, por exemplo, a Arena do Corinthians, Palmeiras, a Arena em Fortaleza, Arena não sei onde, campo em Guaratinguetá, for tudo sintético, aí iguala. Aí os times começam eu acho que hoje deve ter o quê? 3 estádios na Série A que são sintéticos? Sim. Que é o do Palmeiras... não, o do Atlético Paranaense, o do Palmeiras e o Engenhão. Acho que são os 3 que são sintéticos agora. Mas já tem uns aí que estão... E do Atlético Mineiro tá em experiência também. Atlético Mineiro tá em experiência, então aí já são 4. Que é então já tá começando... que reclama muito, que é o Hulk, que quando vinha nas decisões aqui com o Palmeiras fala, não dá. Mas é diferente, quando você tá acostumado com grama natural, você leva um tempo para você se adaptar ao sintético, às vezes 5, 10, 15 minutos. E talvez o futebol, às vezes, é tão dinâmico que ele não te permite você ter esses 15 minutos de adaptação, né? Então, você acaba você pode tomar até um gol porque você tá nesse período de adaptação. Mas pro goleiro, a bola fica mais rápida mesmo? Muda um pouco o kick. Muda um pouco. É bom que não tem morrinho artilheiro, né? Sim. É bom que acaba com esse problema de morrinho artilheiro, mas... Dá uma vergonha tomar gol de morro artilheiro, né? Pô, isso daí Porque às vezes você tá indo tranquilo, de repente... Pum! Não, e as pessoas não entendem, as pessoas te xingam como se você tivesse que saber que o morrinho tá lá, pô. É igual quando a bola raspa na cabeça de alguém, você tá aqui já pra defesa... Você trava, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer de maneira nenhuma. Não consegue voltar. Então, nesse ponto, você tira o morrinho artilheiro, né? Sim. Mas o kick é diferente. O kick é diferente. O kick da bola é diferente. Daí é o tempo que você ajusta também pra baixar, pra defesa. Como que é o Deola treinador? Você é daquele tipo que faz o jogador, sei lá, se esforçar, tanto cagar em campo, por exemplo, sai com dor, puto, o técnico hoje foi um desgraçado, acabou comigo. Como é que... Eu sou treinador de goleiro, né? Sim, mas é uma mistura do que você... Mas você não pensa em ir pro campo? Também. Essa é eu acho que vai ser algo natural, assim, né? Então... Tem uns cursos pra fazer? Tem o curso da CBF aí, né? Que ela tá fazendo. Mas de uma forma, você precisa dessa licença, mas você acaba todo mundo tendo que fazer a mesma licença. Então, você teriam, teoricamente, os mesmos conteúdos para todo mundo. Eu acho que você precisa ter outros conteúdos também, mas enfim, eu
Pô, eu aprendi muito com o Carlão, né? Eu tive muitos anos com o Carlão, e o Carlão sempre foi... não é linha dura, mas ele sempre foi algo na questão de rigidez, com comprometimento no trabalho, perfeição de movimentos. Então, assim, a gente sempre tinha... O Pracidelli, muita repetição. Ele é uma pessoa que não cuidava só dentro de campo, ele cuidava fora do campo também. Então, assim, ele estava sempre nos dando conselho de coisas fora do campo, parece coisa boba, mas assim, um brinco, uma tatuagem, ele já não gostava muito disso porque ele vê que o goleiro não podia chamar muita atenção. Porque se o goleiro tá chamando muita atenção... Uniforme, algumas coisas assim. Então, eu aprendi muito dessa forma. Então, eu procuro realmente também ser assim, né? Eu tenho treinos, eu pego muito no pé dos meninos. Minha esposa foi assistir o treino lá, falou, nossa, você, coitado dos meninos, você manda ele se jogar lá, manda ele cair. Disse, pô, mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim, se não tiver sofrimento, né? Você não vai colher frutos gostosos, né? Então, e às vezes o sofrimento te leva o sofrimento ao não erro, mas esse erro você não vai repetir mais. O sofrimento, quando eu digo, é o cansaço, é a exaustão de repetições e tudo mais, né? Porque eu preciso levar ele ao extremo para ele começar a ter falhas, e essas falhas elas começam a ser corrigidas. Né? Então, assim, se eu ficar só dando bolinha na mão dele, só chutando, ele não vai ter nenhum erro. Sai como herói também. Eu não vou conseguir corrigir ele, porque ele não me apresentou nenhum defeito. Então, eu vou no extremo, eu começo a forçar, chuta, tá segurando bem? Chuta mais forte, vai mais forte, até chegar um momento que ele vai começar a soltar, espanar. E aí é onde você pode consegue... espanar pra frente, sem espanar pro lado. É onde você começa a agir, né? Onde o treinador começa a agir também. O nível de exigência que o Pracidelli tinha é mais ou menos a sua linha de trabalho também. Procuro, é o que eu falei de copiar, né? O que era bom, eu acabo tentando copiar. Mas tirando o goleiro, assim, quem que era um jogador que te impressionou muito na sua época de Palmeiras ou no futebol? No Palmeiras, eu tinha duas referências, assim, na questão até de tanto comportamental quanto questão de faltas também, né? Que era o Arce. O Arce era impressionante. É verdade que ele era um cara muito disciplinado. Então, e aí o outro era o Marcos Assunção, e assim, os dois tinham o mesmo comportamento, em épocas diferentes eles tinham o mesmo comportamento, que é o que era? Pô, vai ter cobrança de falta. Acabava o treino, o pessoal ia bater falta. Fazia uma fila, tinha 5, 6 jogadores lá pra bater falta, todo mundo lá, e aí o Arce e o Marcos Assunção ficavam no canto ali esperando. E a gente até brincava, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês querem treinar o quê? Na hora do jogo, na hora do vamos ver, quem vai bater é aqueles ali, pô. Vocês estão querendo fazer o quê aqui? Tá só perdendo tempo só. Aí esse cara ficava... E eles treinavam depois. E aí todo mundo batia, aí iam embora. Quando todo mundo ia embora, aí os dois iam e começavam a treinar em épocas diferentes, mas eles faziam a mesma coisa, ficavam lá esperando pacientemente todo mundo treinar para depois eles irem treinar, então fazer a parte deles. E aí é malandragem deles, né? Porque nós já tava cansado, aí ia ficar mais fácil fazer gol em nós, né? E como é que... E tinha um revezamento de goleiro, quem vai treinar a falta depois que os caras é você. Ai, cara. Normalmente o titular não fazia falta, né? Então, quem era o titular da vez ali, ou na época o Marcão, tinha uma época eu fui titular, né? Então, assim, o titular não fazia as faltas só quando queria, porque normalmente ia fazer um complemento com o Carlão em outras coisas, né? Ou senão ia descansar porque já estava próximo do jogo. E aí você ficava o segundo, terceiro, quarto goleiro. Terceiro e quarto goleiro eram os que mais faziam falta, né? Eu fiquei de 2000 a 2008, mais ou menos, eu fiquei como quinto, quarto, terceiro ali, ou seja, eu sempre fazia as faltas. E Deola, você teve chance de jogar fora do país alguma vez? Teve alguma sondagem? Eu fiquei sabendo anos depois, né? O Palmeiras em 2008 vende o Diego Cavalieri pro Liverpool, né? E aí foi onde eu volto de empréstimo e aí em 2010 eu começo a jogar.
2010, mais ou menos, final de 2010, início de 2011, eu recebo uma proposta, não chegou a mim, não fiquei sabendo, mas veio uma proposta de fora para mim. E aí, automaticamente já foi vetada, porque já tinham vendido o Diego Cavalieri, e aí já tinha dado um maior bafafá com a torcida, porque o Diego Cavalieri é um grande goleiro, né? E aí... eu jogando também, falando, já vendemos o Diego, se vendeu o Deola, aí vai dar ruim. E aí eu fico sabendo 4, 5 anos depois que isso aconteceu. Mas para mim não chegou. Eu não fiquei sabendo de nada disso. Você é um goleiro de Série A, você jogou num clube gigantesco, mas você também esteve nas séries inferiores. Qual que é a maior dificuldade que você vê? Até falando do Santos recentemente, o próprio Palmeiras e o Corinthians, quando um time, Atlético Paranaense agora, quando um time cai para uma divisão inferior. Eu posso falar que eu passei por todas as divisões inclusive de vários estados, né? Eu joguei todas as divisões do Campeonato Brasileiro eu joguei e algumas de outros estados. A dificuldade financeira é a que mais impacta. Né? Então, assim, a primeira coisa que você vê ali é comissão mais enxuta, né? Menos pessoas que estão trabalhando naquele ambiente, ou seja, fica muito sobrecarregado para as pessoas. E aí você tem a qualidade, que você já não tem tanta qualidade para poder contratar e tudo mais, então isso impacta demais, né? Tudo que você, né, a gente vê agora o Palmeiras, tá falando de Palmeiras e tudo mais, é porque tem cifras gigantes aí no meio e aí você consegue, você tem staff gigante, você tem um monte de coisa, freta avião, na minha época era só voo de carreira, né? Não tinha fretamento, e agora tem avião próprio, né? Sim. Então, assim, eu acho que a questão financeira é mais visível, assim, a primeira coisa que impacta nessa questão de divisões inferiores é isso. Depois, você tem formas de jogar, né? Uma Série A é diferente de uma Série B. Uma Série B você tem um nível de força maior, né? Você tem que ter mais força e tal. Tanto é que às vezes você vê times contratam um jogador que é craque da Série B, ele chega na Série A e às vezes não consegue jogar, porque ele está acostumado com aquela forma de jogar da Série B, né? Então, muitas vezes isso, eu já vi acontecer várias vezes, o jogador, nossa, aquele cara voava na Série B, aqui não está conseguindo render, porque é diferente a forma. A Série A você tem uma forma mais cadenciada, você às vezes não tem tanta pressão, né? Você tem uma linha mais bem definida ali, então você acaba tendo jogadores de divisões também, né? Então, porque senão começa dá essa dificuldade, né, realmente de uma divisão para outra. E você parou em que ano, Deola? 2, 3 anos que eu parei, 22 para 23 eu parei. Você é mais jovem que o Fábio, o goleiro do Fluminense, 45 anos e tá jogando idade. ainda. E não é que ele tá jogando, ele tá arregaçando, ele tá jogando muito bem. Tá. Né, sendo decisivo em clássico e tal. Obviamente tem algumas falhas, mas para um goleiro, tem um goleiro que jogou no Benfica, que ele é belga, e ele jogou acho que até a idade que o Fábio tá também, que é o Prudhomme, que jogou a Copa pela Bélgica, daí depois jogou no Benfica, ele é ídolo no Benfica. A gente teve caso também do Buffon, Sim. Que também jogou, sei lá, até os 44, 45. Né? E qual foi aquele momento que você falou, não dá mais, não tem por que eu fazer mais isso? Foi o dia que eu rompi todos os ligamentos do tornozelo. Caraca, como foi? Treinamento ou jogo? Quase todo, na verdade um ligamento, são 3, eu rompi 2 e um ficou só por um fio. Mas o que? Dividida? Eu tinha acabado de sair do América do Rio, e aí eu tava já decidido meio que a parar. E aí eu recebi um telefonema de um treinador, falou, pô, vem aqui me ajudar e tal, lá no Pará, meu. Aí, vem aqui me ajudar e tal, não sei o que, aí fui. Quando cheguei lá, tô treinando normal, só que o campo tinha acabado de passar por uma reforma de irrigação, de colocar uma drenagem no campo. Lá chove muito, então o campo alagava, então colocaram uma drenagem lá. Só que colocaram a drenagem e ficou um pouquinho
pouquinho alto a grama naquele lugar, né? E aí eu fui sair meio que num carrinho e a minha chuteira pegou num desse morrinho. E ficou. No que pegou, ele virou quase 90 graus. A minha perna me levantou, então tive fratura na fíbula e ruptura dos ligamentos. Ali, na hora que aconteceu aquilo ali, na minha cabeça, falou, ó, é a hora. Acabou, chega, não dá mais pra mim. E foi difícil? Dói muito? Cara, dá saudade, né? Dá saudade de jogar. De treinar, não. De treinar não tem saudade nenhuma. Jogar é diversão, treinar é trabalho. Treinar é sufoco. Mas, assim, eu sempre gostei, né? Minha vida toda eu sempre estive dentro de campo. Eu brincava assim, eu tinha 32, 33 anos, eu virava pra minha esposa e falava, vou jogar só mais 2 aninhos. Aí daqui a pouco virava o ano, só mais 2 aninhos. Virava o ano, só mais 2 aninhos. Ela, pô, esses 2 anos nunca chegam. E se não tivesse havido essa contusão, não teria essa entrevista, que você estaria nos 2 aninhos. Eu acho que eu ainda tava nos 2 aninhos, viu? Deola, muito obrigado pela atenção. E soube que nós somos vizinhos, nós moramos praticamente na mesma rua, moramos no mesmo prédio. Exato. Pô, nunca nos encontramos, tá vendo? Muito treinamento. É verdade, Nos dias de hoje a gente se encontrava. Cara, você é demais. Deus abençoe você sempre, né? Que você prospere muito na sua carreira. Você é um cara que fala muito bem, muito expansivo. Obrigado. E o Cezinha falando aqui pra mim, muito gato. Também. Desculpa, Cezinha. Vou replicar pra ele, ok? Deola, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado. Valeu, eu que agradeço. Forte abraço, muita sorte na sua carreira e a gente fica por aqui com mais um Ninho da Coruja. Siga com a programação do SBT. Tchau!